Existem coisas que se a gente contar e não provar, as pessoas juram que é mentira, não é verdade? Pois é, esse caso é um deles. Você imagina uma pessoa viajando por 40 horas, uma não, 3 pessoas dividindo uma única poltrona de um ônibus? Eu acho que não, né? Eu vou mostrar vídeos aqui, vocês vão entender o motivo. A Bem Mentes TV hoje está em frente ao terminal rodoviário de Betim. Isso é uma rodoviária aqui na cidade de Betim, mas o caso não aconteceu aqui. Eu estou com a petição inicial, com a contestação e com a decisão judicial. Tem os vídeos, vocês vão ver o absurdo que aconteceu com essa família. Vamos lá, a senhora Natália Marques Diniz, brasileira, casada. O senhor Leandro José de Souza, também brasileiro, casado, então são um casal. E a filha Vitória Marques Diniz viajaram na empresa Catedral, que é uma empresa de ônibus, transportes, né? A razão social é Candango Transporte e Turismo Limitada, Catedral. Eles saíram de Cajazeiras, na Paraíba, com destino a Brasília, no Distrito Federal. Já é uma viagem por si só extremamente exaustiva. 40 horas de viagem. Pois bem, síntese fática. Em 8 de julho de 2023, os autores retornavam ao seu estado de residência e domicílio ao realizarem a viagem para rever a família que lá reside. Viagem de Cajazeiras, Paraíba, a Brasília, Distrito Federal. Ocorre que após o início da viagem, quando o motorista ligou o ar-condicionado começou a gotejar água na poltrona dos requerentes. Situação esta que perdurou até o fim da viagem. Se fossem gotículas, já seria um incômodo sem tamanho. Vocês vão ver nos vídeos o que estava acontecendo nessa viagem. O que perdurou até o fim da viagem, considerando que tanto o motorista quanto seu auxiliar afirmaram que o problema estava na mangueira de drenagem, argumentando que o reparo não poderia ocorrer durante a viagem e que os passageiros não poderiam ser transferidos de assento, considerando a lotação máxima do ônibus. O ônibus estava lotado, não tinha poltrona mais disponível. A solução dos motoristas: vamos seguir viagem e vocês dividem a poltrona aí, porque não tem como. Apenas 2 horas de viagem foram em tranquilidade, pois após isso começaram as angústias. A água que caía era incessante e os passageiros nada podiam fazer, eis que nem em pé poderia ficar, pois se isso ocorresse, a viagem não prosseguiria. Então, se os passageiros falassem assim: a gente vai ficar em pé um pouco aqui então, já que não pode sentar? Não, não pode. Em pé não pode, porque a viagem não pode prosseguir pela segurança de vocês. E a água tá que jorra. Então eles processaram a empresa e pediram a condenação da empresa a indenizá-los por dano moral. A viagem, eles falaram que era uma viagem em família, que nunca tinha viajado em família, era a primeira vez e gerou transtornos. Então eles pediram uma indenização no valor de R$30 mil a título de indenização por dano moral. A empresa apresentou contestação e aí tem coisa que só mostrando para ver. Calma aí que eu vou mostrar os vídeos, tá? Eu não sei se eu mostro os vídeos antes da contestação ou depois da contestação, porque tendo acesso à contestação parece que não aconteceu o que vocês verão. Deixe-me ler primeiro a contestação, depois a gente vai aos vídeos, tá? Não, aliás, eu vou fazer diferente. Vamos assistir aos vídeos primeiro, depois eu venho para a contestação. Depois eu venho para a contestação. Olha, gente, isso é um absurdo. Esse aqui tá melhor, negócio. Ó, Filma mesmo, tem que reclamar. olha na poltrona inteira. Tá com criança. E aí com criança tudo. E o seu
sofrimento, olha. Tem safadinho aí. E é o ônibus inteiro. Não é só uma cadeira nem duas, não. E não tem ninguém pra dar apoio pra gente, pra falar nada. Sim. Quem é que vai sentar aqui, pelo amor de Deus? Agora pode decidir isso. Porque não pode ser só uma pessoa que tem que falar tudo. Realmente. Não é só um passageiro, são todos. Tem que falar, tem que reclamar mesmo. Molhando todos os passageiros. Isso, tá molhando mesmo, é um absurdo. Temos que reclamar mesmo. Pagar pra isso é confortável, não foi pra ir sofrendo, não. Aqui é o seguinte, eles não querem trocar o ônibus. E aí a gente tem que ir sentado em cima de saco. Por causa que pra não molhar a roupa da gente. É uma falta de respeito muito grande. Mulher com criança pequena e eles não resolvem nada. O ônibus que a gente saiu de Cajazeiro chegou aqui. Eles não trocaram. O mesmo que a gente saiu, a gente chegou. Mesmo ônibus. O que a gente saiu, a gente chegou de volta. Estamos aqui em Brasília. Ok, assistimos aos vídeos, não é isso? Então tá bom. Na contestação, você sabe o que é contestação, né? É a peça processual de defesa no processo civil. Então a empresa, ela oferece a defesa, né? Tá tudo bem, gente. Na defesa, a defesa tem que ser ampla. Mas falar o que foi falado aqui beira o absurdo, porque a gente viu aí em vídeos. Em um trecho da contestação, eles dizem o seguinte: no caso em apreço, a autora não demonstrou minimamente a procedência do pedido, pois os documentos juntados aos autos são frágeis, não sendo capazes de comprovarem que houve falha na prestação de serviço. Quais documentos que são frágeis? Os vídeos? Vocês queriam que tivesse uma piscina dentro do ônibus, um vídeo dos consumidores de traje de banho se divertindo no piscinão da catedral? Mais adiante eles dizem: a empresa refuta os fatos de que houve falha na prestação de serviços. Porém, ainda que tenha ocorrido, o que se admite apenas para fins de amor ao debate, não se pode dizer com clareza que o defeito ocorreu devido às más condições do veículo, tendo em vista que a própria passageira afirma que o veículo era seminovo, muito menos qual seria o período dos fatos, tendo em vista que sempre que necessário, há carros reservas que são acionados para prestarem auxílio e darem prosseguimento à viagem. Não houve defeito, não houve falha na prestação de serviço, não. Então, é praxe da catedral oferecer uma mangueira jorrando água para os passageiros durante o trajeto? É praxe? Não houve defeito? Isso não é falha na prestação de serviço? É praxe? Pois é, eles compraram passagem para um ônibus, eles não compraram passagem em um caminhão-pipa, isso tem que ficar muito claro, né? Eles prosseguem dizendo: o ônibus que transportou a requerente estava em perfeito estado de conservação e higiene. Gente, sendo inverídica a alegação de que apresentou problema no decorrer da viagem. Então não era problema, né? Então não era problema. Na visão da catedral não era problema. Ademais, a suposta ocorrência vivenciada pela autora não configura ofensa anormal à personalidade ou lesão à honra. Trata-se de situação em concreto que se amoldaria apenas a um mero dissabor, não suscetível de indenização. Então a catedral está dizendo o seguinte: você pode pegar um ônibus da empresa lá em Cajazeiras, na Paraíba, com destino a Brasília, 40 horas de viagem, e você ter de dividir o banco, 3 pessoas dividindo uma poltrona só,
Porque sobre a poltrona que você comprou, a poltrona 13 a 14, vai estar jorrando uma água lá do ar-condicionado, jorrando mesmo, como se fosse um cano, uma mangueira, jorrando água. E isso não é passível de indenização, porque de acordo com eles é um mero dissabor. Vamos ver se a justiça comprou a ideia. Vamos ver se a justiça comprou a ideia da catedral. Deixa eu me ler aqui a decisão. A decisão até curta, porque numa situação dessa não tem muito o que se conversar, né? O juízo, ele alega que houve efetiva falha no serviço de transporte prestado pela requerida aos autores, na medida em que não lhes assegurou as condições de viagem que naturalmente esperavam quando adquiriram os bilhetes de passagem. Conforme se extrai dos documentos, vídeos e fotografias que instruem a petição inicial, os autores adquiriram os bilhetes de viagem para ocuparem as poltronas 13 e 14 do veículo, e é possível perceber um grande volume de água vazando sobre a poltrona localizada ao lado da janela do ônibus. O que naturalmente se espera da viagem em um veículo rodoviário é que ele esteja em ideais condições para transportar os passageiros, assegurando-lhes conforto compatível com os recursos que oferece. No caso, os passageiros teriam naturalmente direito ao usufruto do ar-condicionado durante todo o trajeto, sem o incômodo do constante gotejamento de água em sua poltrona. Considerando que a alegação da requerida de que longas viagens rodoviárias envolvem percalços seja uma constatação decorrente do exercício da atividade econômica por ela explorada. Desse modo, com maior razão, lhe caberia precaver-se ainda mais para evitar constrangimento aos consumidores dos seus serviços. Isso porque a responsabilidade pela ocorrência de eventuais percalços não podem ser transferidos aos consumidores, mas integram o risco da atividade empresária. Os autores comprovaram a compra das passagens para ocuparem as poltronas 13 e 14, bem como vídeos e fotografias das condições inadequadas do ônibus que ostentava severo vazamento de água sobre a poltrona localizada na janela. O dano moral é configurado em medida que o desconforto por cerca de 40 horas embaixo de gotejamento de água viola o direito natural a uma viagem digna dentro dos limites do conforto que foi adquirido com a compra das passagens. Consigno também que o gotejamento atingiu toda a família dos autores, já que foram adquiridas 2 poltronas para o casal e uma criança. Todavia, apenas uma poltrona estava em condições de transportar os 3. Naturalmente, todos sofreram os danos decorrentes do vazamento. Então, a Justiça do Distrito Federal condenou a empresa ao pagamento de R$ 9.000 em indenização, sendo R$ 3.000 para cada passageiro. E também condenou a ré ao pagamento de sucumbência. No tribunal, porque a ré recorreu, no tribunal foi confirmada a decisão. O Código de Defesa do Consumidor, o artigo 14, funciona e foi o que embasou essa decisão judicial. Então a Bem Mendes TV trouxe mais um caso aí no qual o direito do consumidor foi respeitado, e a gente vai continuar trazendo muitos outros casos para instigarem vocês a lutarem pelo direito, acreditarem que o Código de Defesa do Consumidor, esta norma de ordem pública e interesse social, ela prevalece se você souber os meios adequados de ter o seu direito resguardado. Seja através de uma equipe como a Ronda do Consumidor, seja através de repartições como os PROCONs que deveriam funcionar, seja através da justiça propriamente dita. De frente ao terminal rodoviário de Betim, que levou anos para ficar pronto, Bem Mendes para Bem Mendes TV. Oi, claro, tudo bem? Ah, eu vejo. Ah, que legal. Como é seu nome? Bianca
eu vejo direto Bianca. no TikTok. Ah, que legal, Bianca. Do prazer meu. Tchau, tchau. Prazer. Claro que sim. Como é seu nome? Priscila. Priscila. Vamos lá. Deu certinho? Tá Muito gravando. obrigado. Vamos gravar um resultado de uma decisão judicial. Prazer, viu, gente? Tchau, obrigado. Você segue a Honda lá? Acompanha essa reportagem? Eu tava vendo lá o McDonald's. Ah, legal.